Alô, alô, tem alguém em casa? Salve turma, como é que vocês estão? Por aqui, mais um dia de quarentena, mais um dia de conversas remotas que eu tenho feito com amigas, amigos e pessoas que eu acho que trazem ideias importantes de serem divididas numa hora difícil como essa que a gente tem passado, de pandemia. E o convidado de hoje já é bem conhecido do Estúdio Fluxo, já participou de alguns boletins do Fim do Mundo comigo, é o advogado criminalista Augusto de Arruda Botelho. Ele sempre traz ideias muito interessantes do ponto de vista jurídico e dessa vez ele analisa essa crise de saúde pública e política que a gente vem passando. E eu acho isso importante ser feito, porque a gente presta muita atenção nos desafios da saúde, desafios sociais, e talvez leigos, como eu, como muitos de vocês, provavelmente a gente pensa pouco sobre a dimensão do direito nisso tudo. E é uma dimensão que vai ser fundamental se a gente for passar por isso, mantendo o mínimo de estabilidade democrática intacta. E é um pouco em torno disso que essa conversa gira. O Augusto fala sobre uma medida que foi enfiada na medida provisória que o Bolsonaro editou nessa semana, sobre restrição à lei de acesso à informação. A gente fala sobre o papel do Ministério Público, sobre a guerra entre o governo federal e os estados, que está muito deflagrada, sobretudo depois do pronunciamento que ele fez na noite de ontem, pronunciamento que também a gente comenta bastante sobre isso, e muitas outras ideias que eu não vou me adiantar aqui, porque é melhor que vocês escutem no próprio Augusto. Então espero que vocês gostem dessa conversa e aproveitem ela como eu aproveitei. Valeu, gente. E aí, Augusto? Me E aí? conta. Ponto de vista de um Por advogado. onde, por onde começar? Bom, pronunciamento de ontem do Bolsonaro parece que foi uma virada, né? Queria que você falasse um pouco sobre a sua visão. O que você acha que são os Tá. pontos importantes que a gente tem que destacar como advogado e criminalista aí? Tá, antes de falar do pronunciamento, Bruno, eu queria voltar num tema que, infelizmente, ele ficou um pouco esquecido, porque é natural que ele fique esquecido, porque a gente tem, hoje em dia, acontecimentos, não são nem mais diários, né? São horários, um mais surreal e absurdo do que o outro, e meu receio é que nesse turbilhão de informações e de novidades a gente deixe de lado pautas extremamente importantes. Eu queria começar falando sobre uma coisa que me incomodou bastante e eu não vejo, acho extremamente perigosa, que é a seguinte: na desastrosa edição da última medida provisória, 927, depois a 928, a gente falou bastante da questão dos 4 meses de salário, que evidentemente era um absurdo, que o governo voltou atrás, e é uma coisa curiosa, né? O governo passa as MPs às 10 da noite, meio que na vã esperança de que a gente esteja dormindo e não vai reparar o que aconteceu. Vamos passar 10 da noite, nós estamos dormindo, amanhã ninguém vai nem lembrar. Não, a gente está vendo o governo, viu? Saiba disso. A gente lê as medidas provisórias, mesmo que você passe no meio da madrugada. Ainda mais agora que tá todo mundo em casa, né? Então. Ainda mais agora tá todo mundo em casa. Eu tô dormindo cedo, mas assim, mesmo assim eu ainda acompanho as coisas. O fato é que, Bruno, teve uma coisa extremamente grave e o assunto já ficou renegado ao segundo plano, que é a questão da lei de acesso a informações, né? Sob um argumento absolutamente pueril, quase, o governo, de certa forma, suspendeu a vigência de grande parte da lei de acesso a informações, lei essa que foi construída após longuíssimo debate, após muita discussão, após um trabalho seríssimo de profissionais especializados na área. E o acesso à informação é para a sociedade civil, hoje em dia, algo de extrema relevância e que é o momento em que a sociedade civil pode confrontar, através do pedido de informações, o governo, né? E saber onde é que ele está gastando, o que ele está fazendo, uma série de informações que não necessariamente são públicas, mas através desse pedido elas se tornam públicas. É algo para a transparência e para a manutenção da democracia extremamente vital. E o governo, sob o argumento de que não vamos conseguir atender a tempo, porque muitos funcionários estão trabalhando em home office, ok, concordo, mas assim, eles não vão conseguir atender a tempo uma série de pedidos administrativos. Se eu pedir uma certidão, um alvará na justiça, coisa que eu falei, isso não vai sair a tempo, e nem por isso eu tenho que mudar o Código de Processo Civil ou qualquer outro código. Então, sob esse argumento completamente pífio,
o governo praticamente acabou com a possibilidade de se acessar as informações de forma transparente. E mais, é para você ver como não é uma coisa especificamente voltada e justificada pela dificuldade de se dar informação no tempo hábil. Eu consigo entender que, de fato, eles não vão conseguir, podem não conseguir dar essa informação ao tempo hábil. Mas a partir do momento em que a medida provisória, e ela prevê isso, e as pessoas não perceberam muito bem isso, poucas pessoas perceberam, mas não se fala mais nisso, ela proíbe o recurso. O que significa? Se eu faço um pedido hoje para o governo, eu quero ter acesso aos teus gastos referentes a tal coisa, o governo fala, não vou te dar, eu não posso recorrer. Esse recurso ele era previsto na lei específica, continua previsto na lei de acesso a informações, mas com essa medida provisória, que só vai ser julgada daqui a 120 dias, muito provavelmente, esse direito ao recurso fica negado. Ou seja, claramente não é uma lei especificamente voltada para a impossibilidade momentânea do governo prestar essas informações. É uma lei que tenta, de forma periférica, de forma absolutamente sorrateira, negar as informações à população. Inclusive negar, vamos pensar, no frigir dos ovos e numa hipótese mais aqui, eu não vou dizer paranoica, mas assim, imaginativa, negar inclusive acesso ao exame que o Bolsonaro fez, aos 2 exames supostamente ele fez e que deram negativo. Então isso é algo muito grave, a gente não pode virar essa página em razão das outras gravidades, dos outros assuntos extremamente perigosos que a gente está vivendo, a gente não pode esquecer disso, tá? Então essa é a minha primeira... E acho que tem algo muito importante aí que eu pensei agora quando você falou isso também, que assim, os próximos 120 dias vão ser especialmente importantes para a gente saber o número de mortos e casos graves no Brasil. E já está vendo uma operação estranha, muita gente está falando que está extremamente subnotificado, inclusive o número de mortos, já. E sendo que mal começou. Então, isso poderia ter uma serventia para manter também a narrativa do presidente de que tem um pouco número de mortos, né? Bruno, qualquer justificativa que num governo democrático se use para vetar a informação à sociedade civil, ela é extremamente perigosa. Eu não consigo, a não ser em casos extremamente excepcionais, estamos dizendo um caso extremamente excepcional, estamos. Mas ainda assim, não é motivo para se abranger da forma como se abrangeu a impossibilidade prática que se tem agora de acessar as informações públicas dos governos. É extremamente preocupante, até a intenção, o porquê fazer isso numa medida provisória, neste momento, meio que jogando embaixo do tapete isso. Então, é impossível que a gente não faça aqui elucubrações e pensamentos um pouco mais preocupantes, inclusive, que não há uma outra razão por trás da inclusão sorrateira disso na medida provisória. E convenhamos, era uma medida provisória que tratava de emprego, tratava de ajuda às empresas. O que acesso à informação está fazendo na SMP? Faz algum sentido? É muito estranho, é muito estranho. Então a gente não pode deixar esse assunto, essa página virar sem uma resposta e sem observância diária da sociedade civil. E algo está sendo feito? E algo está sendo feito em relação a isso? Porque você falou que tem 120 dias para ser avaliado. Isso na Câmara. Qualquer medida provisória é isso. Isso poderia ser revisto de alguma forma pelo Ministério Público ou pelo Supremo Tribunal? Não pelo Ministério Público, mas pode ser revisto, sim. As medidas provisórias, elas têm por ser algo extremamente excepcional, elas têm uma tramitação legislativa totalmente diferente. Há formas de tentar dentro do processo legislativo rever isso. Mas aí há também, e aí acho que é o segundo ponto relevante que eu queria tratar nessa conversa, é o papel do judiciário nesse momento. Nós assistimos hoje uma guerra declarada entre os governos do Estado e o governo federal, né? Olha só o que o Bolsonaro fez. Ele nos fez ter que apoiar governadores que nem de longe estavam alinhados com a maioria das coisas que eu penso. Mas fato é que nós temos que elogiar, não tem outra palavra, o trabalho de governadores como Witzel, por exemplo, como Dória, que tem se portado, pelo menos especificamente em relação ao controle da pandemia, de forma assim, exponencialmente melhor do que o governo federal. E hoje, com a reunião que houve entre o presidente e esses governadores, e certamente com a reunião sem a presença do presidente que está acontecendo agora, medidas judiciais, e a gente vai
agora, num futuro bastante próximo, essa é a minha visão, ver uma guerra jurídica no STJ e no Supremo entre governos estaduais e governos federais. Governos estaduais tentando manter os controles rígidos para controlar o avanço do coronavírus e o governo federal, por outro lado, fazendo essa política completamente deslocada e divorciada de qualquer recomendação dos órgãos, qualquer órgão de saúde no mundo e também todos os órgãos brasileiros. Então, eu acho que o judiciário será, e eu sempre, como não estou puxando sardinha para o meu lado aqui como advogado, mas eu sempre tenho no Supremo e no STJ os guardiões dos direitos e garantias fundamentais, um guardião da Constituição. Então, eu imagino que eles vão ser instados a se pronunciar bastante numa guerra entre governo federal e estadual que vai desembocar no judiciário. Eu acho que não tem como ela não desembocar no judiciário. E eu espero que ela desemboque no judiciário, porque eu acho muito melhor que o judiciário dirima essas dúvidas do que a gente ter, por exemplo, vamos imaginar uma hipótese aqui, que eu quero, sinceramente, que ela não aconteça, mas vamos imaginar os estados, algum estado, o Amapá, ou qualquer que seja, resolve limitar acesso nas suas fronteiras. O governo federal diz que não pode, aí vai lá, então manda a polícia militar, que é responsabilidade do Estado, fechar minhas fronteiras. Imagina se a gente tem um confronto. Obviamente, ninguém quer que a gente chegue nesse ponto. Por isso que eu acho que o papel do judiciário de ser o órgão a enfrentar essa disputa extremamente importante nesse momento. E em que medida você acha que essa guerra atende ao interesse do próprio Bolsonaro? Você vê ele tentando criar caos para decretar estado de defesa, estado de sítio? Porque isso é uma hipótese que vai ficando cada vez mais viva na cabeça das cabeça do cidadão que está olhando a coisa de frente, né? Assim, vamos já deixar bem claro. O estado de sítio, gente, a possibilidade de ter decretado isso é praticamente zero. Por quê? Porque o estado de sítio, ao contrário do estado de defesa, ele precisa de uma autorização anterior do Congresso para se decretar. Então, você precisa de maioria absoluta do Congresso para o presidente conseguir decretar o estado de sítio. E o estado de sítio, ele é cronológico na importância, por assim dizer. Você tem que primeiro, geralmente, se decretar o estado de defesa, para se o estado de defesa não funcionar, aí sim decretar o estado de sítio. E por que a Constituição prevê esse escalonamento? Porque o estado de sítio é algo que, por um lado, ele fica reservado a situações extremas, completamente extremas, mas, por outro, ele restringe direitos e garantias fundamentais muito importantes. Pra vocês terem uma ideia, no estado de sítio, por exemplo, o sigilo de comunicação vai para os cucuias. Uhum. Então, assim, gravar, interceptar telefone, você não precisa mais de autorização judicial. Busca e apreensão, você não precisa mais, porque o estado de sítio ele prevê, por exemplo, uma das hipóteses, um ataque do inimigo externo. Então, por que você, por exemplo, no estado de sítio, você não tem que autorização judicial para busca e apreensão? Porque pode ter lá um inimigo X num país Y escondido numa casa. Então, é uma dinâmica, é uma ideologia completamente diferente da que a gente está. Então, o estado de sítio, eu não pensaria nisso. Outros estados de defesa, etc., eu entendo que pode ser uma possibilidade até, mas eu não gostaria de imaginar que o Bolsonaro está tomando essas medidas pensando já, até porque eu acho que o Bolsonaro e a família Bolsonaro como um todo, que agora, depois daquele primeiro vídeo que os três filmaram ali, um deles sem camisa, atrás de uma palmeira, uma cena assim até que esteticamente, inclusive, muito, muito esquisita. O gabinete deles ali, o pronunciamento, que é o último assunto que eu queria tratar, foi produzido pelo Carlos, ao que tudo indica, junto com o auxílio dos outros terraplanistas e olavistas que circundam a família Bolsonaro. Mas o fato é que eu acho que eles não têm essa capacidade de estratégica de pensar tão lá para frente. Então, eu acho que essa briga com o Dória, por exemplo, é uma briga de poder, né? Uma briga de poder, mas é uma briga de poder quase que momentâneo. Eu não quero ficar desautorizado por esse governadorzinho de São Paulo. Que ele pensa mais ou menos assim, não que ele esteja pensando lá na frente. Essa, pelo menos, é a minha. Bom, hoje ele falou em 22, né? Falou na cara do próprio Dória, né? Que ele está em campanha, tem que sair do palanque e tal, entendendo a medida de saúde como. Eu acho engraçado falar para um cara sair do palanque e para um presidente que passa grande parte do dia no Twitter falando besteira. Assim, e falando que palanque, e falando que ele é um atleta. Bolsonaro faz. Falando que ele é um atleta. Fazendo aquela flexão. A flexão de pescoço, né? Flexão de pescoço. Exato. Então, eu acho assim, eu não vejo que essa estratégia deles vá tão longe. Eu acho que é simplesmente as coisas atabalhoadas como eles fazem de forma completamente equivocada. Aqui, aí, para falar da coisa mais recente,
o pronunciamento? Porra, assim, cara. Como você recebeu o pronunciamento do. Então, eu recebi o pronunciamento Excelentíssimo. sozinho. Não, eu vou compartilhar com vocês uma coisa pessoal. Eu sou afortunado de ter condição profissional e logística de sair de São Paulo. Então, eu estou fora de São Paulo, tive que ir para São Paulo ontem, por razões emergenciais do meu trabalho, que criminalista também tem isso, né? Que nem a gente tem emergências. Mas eu estou fora de São Paulo com a minha família inteira e eu estava assistindo o pronunciamento ontem sozinho na sala. Cara, e acabou o pronunciamento, bicho, foi engraçado. Eu comecei a olhar para o lado porque eu precisava ter alguém do meu lado para falar, isso não aconteceu. Foi tão surreal, foi tão absurdo o que eu ouvi, que eu realmente achei, sei lá, alguém colocou alguma coisa na minha água. Eu não posso estar assistindo isso. Eu olhei para o lado e até que eu vi que não tinha ninguém. E aí, Bruno, me deu, cara, assim, pela primeira vez eu tive isso com esse governo, me deu um mal-estar físico. Eu fiquei arrepiado, gente, né? cara, eu fiquei arrepiado, assim, eu falei, e não é arrepiado de emoção, eu fiquei, sei lá, me bateu um negócio. Aí eu levantei, e, cara, fui atrás da Ana Cláudia, falei, você tem que vir aqui. Assim, ela estava dando banho nas crianças, eu falei, você tem que vir aqui assistir esse negócio que eu não estou acreditando. E aí pus no YouTube, o pronunciamento já estava, e assim, o queixo dela caiu, ela é médica, ela falou, eu não acredito que essa pessoa acabou de falar isso. Eu acho, Bruno, que o pronunciamento de ontem ele vai entrar para a história como o pronunciamento mais irresponsável, o pronunciamento mais divorciado da realidade, né? O pronunciamento mais grave e criminoso. Criminoso. Eu falei isso no Twitter ontem e eu passei o dia inteiro hoje sendo bombardeado por bots. Minha conta está parecendo um coronavírus na coisa, assim. Eu estou sendo Apanhar de bombardeado. Bot não conta. Apanhar de bot aí não conta. Né? Porque eu falei. O tapinha do bot não dói. Não dói. E eu falei, eu sustento isso tecnicamente, sem o menor problema, que o pronunciamento dele ontem foi criminoso. E é isso que eu te perguntava. Então, assim, isso vai entrar para a história. Como o pronunciamento recente na história do país mais irresponsável e criminoso que nós já tivemos. E isso que eu te perguntar, porque você é advogado, é criminalista. Então, queria que você falasse quais foram os crimes que você viu. Porque você... Né, tá. Deixa eu fazer um disclaimer. Do código. Você entende do Código Penal. Deixa eu fazer um disclaimer primeiro. Eu sou advogado criminalista. 98%, mais ou menos, dos meus casos são de defesa. Eu defendo, como as pessoas que me conhecem sabem, do ladrão de galinha, de graça, ao dono do banco, do traficante ao homicida, do doleiro. Meu escritório é bastante plural, mas é um escritório de defesa. Em raríssimos casos, eu atuo como assistente de acusação, que é o trabalho do lado do Ministério Público, trabalhando pela vítima e acusando uma pessoa que tenha cometido o delito. Por quê? Porque eu tenho um cuidado muito grande, pessoal mesmo, de evitar acusar alguém sem ter absolutamente convicção e certeza de que há uma prova firme disso. É uma questão pessoal minha. Tem outros escritórios, outros advogados brilhantes e tão combativos ou muito mais combativos do que eu, que pensam diferente, mas assim, é uma questão pessoal minha, da mesma forma como, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme de trabalhar com casos que envolvam criança no meu escritório. Então, assim, cada um tem seus limites e tem suas questões, tá? Por que eu faço esse disclaimer? Porque para mim acusar alguém de crime não é meu métier, não é o meu dia a dia. Mas eu me sinto realmente bastante confortável em afirmar que ele cometeu um crime no depoimento de ontem. E vou além. Outros advogados, até muito mais acadêmicos e que conhecem muito mais o direito do que eu, foram além até. Eu assisti depoimentos em grupos de WhatsApp que a gente tem, pessoas até e acadêmicos estendendo um pouco a possibilidade de crime que o Bolsonaro teria cometido. Eu acho que, no momento, com o pronunciamento de ontem, pelo menos um crime ele cometeu. Um crime comum, né? Porque aqui, vamos lá, gente, eu não estou falando mais de crime de responsabilidade, esquece essa história. Estou falando de Código Penal, 1940, o nosso código. Ele incitou a prática de um crime ontem. Incitar um crime é um crime previsto no Código Penal. Né? E que crime ele incitou? Nosso Código Penal ele tem artigos que passam completamente desapercebidos pela gente, porque são crimes que não acontecem no dia a dia, que a gente tem que realmente cavucar ali o código
para perceber esses crimes. Mas tem um crime que se amolda perfeitamente no momento que a gente está vivendo, que é assim, uma pessoa desrespeitar uma determinação de uma autoridade pública e esse desrespeito colocar em risco grave de contágio ou de moléstia grave à população. Então, é basicamente o quê? Quem, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma determinação do governo de confinamento total, tá? Se essa pessoa desrespeita o confinamento total e de alguma forma transmite ou coloca em risco a população porque ele está infectado ou não, ele pode cometer esse crime, respeitando a determinação de uma autoridade pública. Certo. O Bolsonaro, de certa forma, ontem, ao incentivar o desrespeito à determinação do Ministério da Saúde de permanecer em casa, e ele fez isso ao dizer, por que as escolas... Eu não sei imitar ele, eu não sou o Adnet, não posso imitar, mas vocês sabem como ele falou. Por que as escolas estão fechadas? Eu sou um atleta, é só uma gripezinha. O que ele está fazendo com aquilo ali? Ele está incentivando as pessoas a saírem de casa, a desrespeitarem a necessária quarentena, o necessário isolamento. E eu vou dar um testemunho pessoal. Eu fui para São Paulo ontem e hoje. A diferença de pessoas na rua entre ontem e hoje foi gritante. Mudou, Tem Augusto. muito mais. Na Avenida Paulista. Eu fui na Avenida Paulista ontem e hoje. O número de pessoas... Gente, eu peguei trânsito na Rebouças hoje. Tá? As pessoas estão saindo de casa muito mais hoje do que ontem. As pessoas estão saindo mais de casa depois do pronunciamento de ontem. Então, o que ele está fazendo? Ele está incentivando as pessoas a desrespeitarem uma determinação do Ministério da Saúde, que é justamente ficar em casa. Então, ele incitou a prática de um crime. Esse, para mim, é um crime que ele cometeu com o pronunciamento de ontem. Há outros vários crimes muito mais graves do que esse, que envolvem perigo saúde pública, perigo de contágio, moléstia grave. O Código Penal prevê uma série de possibilidades, uma série de artigos 132, 131 do Código Penal que dizem especificamente de epidemias de moléstia grave, que eu acho que é cedo para a gente dizer que ele teria cometido esses crimes, mas são crimes que possivelmente, dependendo de... Eu acho que ele, por exemplo, depende, por exemplo, do seguinte, alguns desses crimes o Bolsonaro, por exemplo, poderia ter cometido se ele tiver infectado pelo coronavírus e sabendo... O que é uma real possibilidade. O que é uma possibilidade, eu não Que eu, na verdade, assim, eu para mim, tenho que ele tá. Assim, realmente. Eu, para mim, tenho que ele tá. E acho que o Dória deu um checkmate nele. Porque o Dória divulgou o resultado, falando não estou com o coronavírus, que é o correto de um agente público fazer. E vamos voltar à questão da lei de informação, que foi a primeira coisa que eu falei, né? Para que vetar a informação do público? E aí, então, se ele tiver ciência de que ele está de fato infectado e todos os atos que ele praticou, saindo na rua incentivando, podem sim, em tese, configurar outros crimes. E lembrando, gente, assim, eu já falei isso uma vez nas conversas que eu tive com você, Bruno, direito não é uma ciência exata. Pode ter gente que vai pensar completamente diferente de mim, dizer, não, tem um monte de crime, não tem crime nenhum. É a beleza do direito, justamente essa. Tem opiniões divergentes, eu não estou aqui, eu não tenho a caneta, eu não sou promotor, eu não sou nada, mas assim, sou advogado. Mas, na minha visão técnica, ontem, pelo menos, o crime de incitação, ele praticou. E Augusto, para quem é leigo e tá puto vendo... Ou seja, todo mundo. Tirando mas os ontem, olavistas e malucos. Mas ontem a sensação física, acho que muita gente teve. Eu nunca vi em rede social muita gente moderada aos palavrões, falando que tem que bater, tem que matar, usando, né, assim, realmente muito tomado. E todo mundo falando que ele está cometendo crime, que ele tem que ser preso. Augusto, você está aí? Tô aqui. Espera que apareceu um negocinho. Pronto. Caiu mais, tá legal. Muita gente falando que ele tem que ir em cana, que ele tem que ser preso. Eu queria que você me falasse qual que é a possibilidade real disso acontecer no curto prazo ou na urgência que a gente tem. Existe um crime em andamento, ele pode ser preso em flagrante... Porque existe um risco de saúde pública que bota tudo isso numa questão um pouco mais urgente, né? E que os processos eles não dão conta. Ser preso, acho que não tem a menor possibilidade. Eu não vejo nesse momento qualquer ato dele. Mas assim, vamos lá. O presidente da República, assim como outras autoridades, ele tem uma coisa chamada prerrogativa de foro, que popularmente a gente chama de foro privilegiado, mas eu prefiro falar prerrogativa de foro. Que ele é tão crítico, né? Ele e a família são tão críticas, mas como é que funciona? Mas eles dependem disso tanto hoje, né? Opa! O Flavinho... Queimaram a língua.
O presidente da República, se comete um crime comum no exercício do cargo, ele pode sim ser processado, ele não tem imunidade, ele pode ser processado, mas o processo dele segue uma peculiaridade completamente específica do cargo que ele ocupa. Então, como é que funciona? Ao ser oferecida uma denúncia contra ele, essa denúncia tem que ir para o Congresso, que por maioria absoluta tem que aprovar. Aprovando isso, isso vai para o Supremo recebendo a denúncia, ele responde a esse processo no Supremo. Então, quem julgaria o Bolsonaro em tese de um crime, se ele for denunciado por um crime comum, é o Supremo. Agora, a possibilidade de prisão em flagrante. Não. Isso é um processo criminal. Não é um crime eu estou falando especificamente sobre um crime comum, não sobre um crime de responsabilidade. Então, mas assim, pensar em flagrantes, prisão, nesse momento não vejo qualquer possibilidade jurídica disso acontecer. A gente vai ter que engolir ele, pelo menos, até ele aguentar ou até alguma outra coisa acontecer por mais tempo, infelizmente. Entendi. Infelizmente. E Augusto, e o que você sentiu hoje nos seus grupos de WhatsApp, os advogados, os juristas, o STF? Eu queria saber do impacto. Foi um meteoro no mundo da justiça? Não, muito legal você fazer essa pergunta, porque foi muito curioso. Eu participo de grupos até demais. Alguns grupos eu até tive que sair para manter a minha saúde mental. Momentaneamente, voltarei para esses grupos. Mas nos grupos, assim, nós participamos de alguns em comum, inclusive. Nos grupos, vamos chamar assim, de mais progressistas, o que eu vejo é uma escala aumentando de desespero, de angústia, de revolta, principalmente. O tom está subindo cada vez mais, né? Nos grupos de advogado, principalmente, é tentativa de assumir um protagonismo jurídico, né? De medidas para frear essa maluquice desse governo. Então, eu vejo só uma escalada e termos e isso subindo. Mas o que me chamou a atenção muito ontem, eu já falei para vocês aqui, a Ana Cláudia é médica. E médicos, como a gente sabe, é uma categoria profissional que, em grande escala, é eleitora do Bolsonaro. A mudança eu senti, Bruno, aí, cara. Depois do pronunciamento dele, o que teve, isso relatos dela, o que teve de médico bolsonarista, obviamente alguns ainda continuam, mas assim tudo, o que teve de médico bolsonarista jogando a toalha, falando, pô, não dá, isso não dá. Eu tô aqui, cara, sofrendo, correndo um baita de um risco, não dá, não dá para aceitar o que esse cara fez. Então eu acho que ontem, Bruno, eu acho que pode ter sido um dia histórico por várias razões. Primeiro, porque eu acho que realmente vai ficar marcado na história como o pronunciamento mais irresponsável e criminoso que um presidente fez na história recente do país. Acho que isso é o número um. E tudo, entendeu? Resfriadinho, com aquele sorriso, cara. Tem gente morrendo, porra. Tem uma menina de 10 anos. Né? É uma loucura, cara. Tem uma menina de 10 anos da escola dos meus filhos na UTI, porra, entendeu? Vai rir, sei lá onde. Não dá para fazer aquilo que ele fez. Então, eu acho que ontem pode ter sido um dia que vai ficar marcado por isso, mas vai ficar marcado também como o início de uma mudança. Eu tenho essa esperança de que o que ele tenha feito ontem tenha causado e tenha reverberado e causado um estrago tão grande em diversos setores, né? Em apoiadores dele no Congresso, no empresariado que ainda insiste em apoiar esse governo, dentro até dos próprios apoiadores históricos e influenciadores de redes sociais. A gente já está percebendo, porque rato abandona o navio quando começa a afundar, né? A gente está percebendo um monte de ratazana já pulando fora. Então, eu acho que, por pior que tenha sido o pronunciamento dele, e por mais irresponsável, por mais perigoso, e por ter gerado algo concreto que já gerou hoje, que é muito mais gente na rua, né? O pronunciamento criminoso dele tem um resultado prático hoje, que é mais gente na rua. Eu acho que ele pode ter sido a chave que virou, de alguma forma, para ele perder grande parte, ou pelo menos uma parte substancial do apoio que ele tinha. Então, eu não sou adepto à teoria do caos, assim, vamos falar assim, tem que chegar no fundo do poço para a coisa melhorar. Não, eu não quero chegar no fundo do poço. Claro que não. Mas ontem, o pronunciamento dele foi, pelo menos em relação à postura de um presidente da República, para mim foi bastante próxima do fundo do poço. Eu espero que isso gere na população uma consciência e uma revolta e uma resposta a que a gente consiga, de alguma forma, melhorar esse país e se ver livre dessa loucura toda.
Augusto, obrigado pelo seu tempo mais uma vez. A gente fez essa Imagina, entrevista cara. antes, a gente teve que repeti-la, diga-se. A título de transparência aqui. Lei de acesso à informação. Lei de acesso à A gente informação. fez uma antes, mas não gravou. Não O Bruno gravou o esqueceu de apertar o Skype. botão. Não, eu apertei o botão. Você apertou o botão? Não, eu apertei o botão, eu tenho ela toda em áudio. Aí eu quase falei, vou fazer um podcast. Mas a gente tinha um canal de YouTube, não ia funcionar. Não. E aí eu falei, não, vamos refazer. Não, então deixa eu aproveitar para falar uma coisa que eu falei no final da outra, que eu acho que é importante falar. Fiquem em casa. Esqueçam o que o Bolsonaro falou, gente. Fiquem em casa. Só ficando em casa, todo mundo. E não é só grupo de risco, não tem grupo de risco. Fiquem em casa. Eu só saí de casa porque eu realmente tive que atender 2 emergências, mas fiquem em casa, que ficando em casa a gente pode conseguir diminuir o estrago que essa pandemia vai causar. E fiquem bem. Eu sei que é difícil, mas fiquem bem em casa, pensando. Augusto, feito? Obrigado pelo seu tempo, mais uma vez. Obrigado e precisando, você sabe que estamos sempre aqui. Obrigado e força para todas e todos aí, gente. Até mais. Valeu. A gente faz uma próxima. Valeu.